É inegável os benefícios que os avanços neurocientíficos têm nos proporcionado, quer seja desenvolvendo exames ou fazendo conhecermos as conexões neuronais e assim detectando doenças e oferecendo tratamentos antes inexistentes. Mas é também por conta desses avanços que se criou uma produção sobre o comportamento dos sujeitos e uma psicopatologização dos mesmos. Baseado nesses estudos, uma parcela de profissionais, que não é pequena, reduz o comportamento e o sofrimento do ser falante às suas conexões orgânicas, deixando de lado a subjetividade daquele que sofre, o meio no qual vive e a sua relação com seus semelhantes. Não é novidade que estamos vivendo numa época onde impera o individualismo, a rapidez, o acúmulo de informações e a urgência em consumir. E em relação a esse último, em relação à urgência em consumir, temos o consumo desmedido de pílulas que prometem a felicidade, o bem-estar ou até a juventude prolongada. Esse ideal do cientificismo responde a quê? O que está por trás disso? Quais são os interesses políticos e econômicos? Não pretendemos aqui desqualificar e desmontar esses estudos, e sim questionar e entender que o sofrimento das crianças não decorre somente de seu funcionamento físico-químico, assim como o funcionamento de qualquer ser humano. Pois a criança, assim como todo ser falante, é produto de seu meio, resultado de suas relações familiares, afetados por tudo que viu e ouviu, e também pelo desejo dos seus pais, inclusive os desejos inconscientes dos seus pais. Infelizmente, o Brasil é o segundo maior consumidor do cloridrato de metilfenidato, composto medicamentoso que é vendido com o nome de Ritalina, pela Novartis, ou de Concerta, pela Janssen Claget, ficando em primeiro lugar para aqueles que inventaram esse diagnóstico para os Estados Unidos. Segundo o Instituto de Defesa dos Usuários de Medicamentos aqui do Brasil, o uso dessa substância cresceu mais, é alarmante, tá? Cresceu mais de 2.000%, de 2000 a 2008. E como nós, psicanalistas, podemos ler as causas que fazem com que uma criança seja inquieta, impulsiva, desatenta e desobediente. Entendemos que a criança é sempre prematura ao nascer e que depende da relação que ela tem com o outro, que cuida dela desde os primeiros tempos de vida, para que ela se desenvolva física e psiquicamente. E o seu aquietar-se é conquistado gradativamente, quando ela toma consciência do seu corpo. Esse corpo simbólico que é constituído através da relação com esse outro que cuida dela. Geralmente é a mãe que vai a esse lugar, mas não necessariamente, né? É a linguagem o que o outorga, a ponto de que ele, o corpo, não exista se ele não puder ser falado. O primeiro corpo faz com que o segundo se incorpore, nos disse Lacan em Radiofonia. Isso significa que é o efeito do significante que transforma o orgânico, né? Esse que todo ser falante traz ao nascer. Portanto, a organização da criança em relação ao espaço e ao tempo tem relação com a imagem que ela tem de seu corpo. E esse é resultado dessa relação que eu falei anteriormente. Assim como o domínio em relação às suas funções, a gente estava falando agora há pouco, Ronaldo, dependem das regras e dos limites que ela recebe desse outro que cuida dela. Esse domínio corporal, ela conquista de forma virtual no espelho, a partir da construção que faz em relação ao outro que a sustenta. Disse Lacan no estágio do espelho. O movimento do corpo da criança tem suas primeiras ancoragens nos enlaçamentos simbólicos que os pais, com seu dizer, aportam para a criança, inclusive mesmo antes dela nascer. Temos visto e recebido crianças para atendimento que muitas vezes são provenientes de lares onde até elas podem ser amadas, mas as regras elas são frouxas ou até mesmo contraditórias.
Acrescido a isso, temos o fato de que o contexto atual oferece muitos estímulos. Então a gente encontra criança que não consegue aprender, não consegue prestar atenção na lição que tem que fazer. Mas enquanto elas estão fazendo a lição, elas estão com a TV ligada, elas estão com o celular, elas estão conectadas na internet, no YouTube, e ainda estão gravando o que estão fazendo. Como querem, com tudo isso, que as crianças fiquem atentas e quietas, focadas e quietas. Com tantas distrações, elas ficam viajando, muitas vezes viajando nas suas fantasias, fazendo suas fabulações. Cada criança, mesmo que receba uma educação parecida, com os mesmos preceitos, tem a sua singularidade desenvolvida de acordo também com a interpretação que ela faz do mundo. Por isso, cada criança é afetada de forma diferente. Existem as que são mais quietas, existem as questionadoras, aquelas que não param, aquelas que parecem que não desligam, aquelas que não estão nem aí porque estão viajando na maionese, sabe-se lá o quê. Como podem querer que elas respondam da mesma forma se elas são sujeitos diferentes? E as peculiaridades de cada um? Imaginem, eu estava falando com o Eduardo, imagina se todos os grandes cientistas, escritores, atores, entendeu? Tomassem a Ritalina para ficar focado. O homem não teria chegado à Lua, porque são as inquietações de cada um que faz com que cada um busque, tá, as investigações, busque respostas para suas dúvidas, seus equívocos, seus enigmas. A atenção da criança é conseguida, ela é modificada como resultado da interação dela, como eu disse, com o meio, pela mediação do outro que propõe as tarefas para ela. Freud nos fala, nos dois princípios de funcionamento psíquicos, que ela consiste, a atenção, na exploração periódica que a criança faz do mundo externo, a fim de que seus dados sejam previamente conhecidos em caso de surgir alguma necessidade da criança. Como podemos explicar que a mesma criança que não para quieta em casa consiga diante de uma professora na sala de aula, uma professora que ama o que faz e que tem um discurso firme, que essa criança fique quieta? E como podemos imaginar ou dizer que a atenção dela e o foco dela e o aquietar-se tem a ver com algo orgânico e não com o discurso desse outro que está diante dela? Portanto, a impulsividade da criança não pode ser explicada baseada no seu déficit biológico. Tratar as crianças acreditando que elas apresentam transtornos e medicá-las indiscriminadamente é tratá-las sem diferença, classificando-a e apagando sua subjetividade. É através da palavra, do olhar, do gesto do outro que a criança se constitui como um ser falante e um ser desejante. E quando algo falha, é importante nos voltarmos para essa relação e perguntarmos o porquê. É através das palavras que as pessoas dão sentido para a vida delas. O autocontrole também é algo que é consequência da relação com o outro. Quando a mãe passa a não ser tudo para o filho e ele não tudo para ela. Quando a mãe se interessa por outro, nesse momento, nós temos o que a psicanálise lacaniana chama de a função paterna. Aquela função que tem, que opera colocando um limite nessa relação dual. O sofrimento que elas apresentam, quer seja na forma de impulsividade, desatenção ou quaisquer outro, são uma expressão do funcionamento psíquico dela. São uma expressão do seu inconsciente e da sua relação com o outro. E o que essas crianças nos revelam é que algo que viram e ouviram causou como resposta uma angústia, que se converteu num movimento incontrolável do seu corpo. Podemos ler nessas crianças diagnosticadas de hiperativas que elas não conseguem parar o seu corpo porque isso tem alguma função para ela. Representa algo, mesmo que seja de forma sofrida. Uma outra característica dessas crianças diagnosticadas de hiperatividade é que elas não toleram frustrações e não acatam regras, tendendo à impulsividade. Para terminar, gente, um dado muito interessante é que os franceses não utilizam o DSM, né?
Os franceses, os médicos franceses não utilizam o DSM. Isso, não tem caso de hiperatividade. Não se usa o DSM, né? Não se usa. Sim, eu sabia da França. Isso. Eles fizeram um para eles, entendeu? Que se chama Classificação Francesa de Tratamentos Mentais da Criança e do Adolescente, que foi lançado em 83. Perceba que é concomitante do DSM, entendeu? 83, 88 e o ano 2000. Nessa classificação, o foco está em identificar as causas psicossociais subjacentes aos sintomas das crianças e não encontrar um déficit neurológico, como é quando essas crianças não conseguem parar seu movimento e ficam à mercê do real do seu corpo. É imprescindível um trabalho de análise para elaborar sua subjetividade, pois a inquietude dela mostra algo que precisa ser lido. A análise possibilita com que essas crianças coloquem em palavras aquilo que elas estão apresentando no seu corpo e no seu comportamento. Quando oferecemos nossa escuta, para que haja a constituição de uma outra cena, para que ela possa reconhecer-se como ser falante e desejante, e não como objeto de manipulação de quem quer que seja.